Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do mar de fundição. Também fez um altar de bronze, de 20 côvados de comprimento, a 20 de largura e 10 de altura. Fez também o mar de fundição. Sabe o que é esse mar de fundição? Era uma imensa bacia redonda que tinha 10 côvados e uma borda até a outra, e 5 de altura, e um fio de 30 côvados entre a medida da sua circunferência. Então era uma grande bacia, por isso se chamava mar de fundição. Por baixo da sua borda, em redor, havia figuras colossintidas, 10 em cada côvado, estava em 2 fileiras de fundição quando fundiu o mar. Assentando-se o mar sobre os 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, e 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar, que quer dizer a bacia, sobre eles, cuja parte posterior convergia para dentro, né? A grossura dele era de 4 dedos a sua borda. A borda do copo, como a flor do lírio, comportava 3.000 batos. E havia outros utensílios do templo, também 10 pias, por 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. E o mar, que era grande, porém, era para o sacerdote se lavarem nela. Isso está prescrito lá em Êxodo, capítulo 30, do 17 ao 21. Fez também os candeeiros de ouro, que está lá ordenado em Êxodo 25, do 31 a 40. Também as 10 mesas que foi posta no templo, 5 à direita e 5 à esquerda, né? Fez as 100 bacias de ouro e as mesas e todos esses utensílios, lá em Êxodo 25, fala sobre ela. E na ocasião que nós falamos sobre essas mesas, quando verificamos as medidas, ela era equivalente a uma mesa. A mesa que nós conhecemos hoje, que temos nas nossas casas, né? A mesa básica, onde a família se reúne para o café da manhã, para o almoço, para o jantar. As medidas lá dessas mesas aqui, que eram 10, eram equivalente a uma mesa de 4 lugares hoje. Então, a mesa que nós conhecemos hoje, que nós utilizamos hoje na nossa casa, foi dada por Deus. Deus foi o arquiteto, né? O designer que trouxe para nós esse conceito de mesa, onde o pão da propiciação representa para nós a presença dele na nossa casa, na nossa mesa. Então é muito importante quando nos assentamos à mesa com a nossa família para fazer as refeições, porque Deus planejou isso. E aí fez o pátio dos sacerdotes, o pátio grande, as portas, e tudo cobriu de bronze. Depois fez Irão, as panelas, as pás, as bacias, terminou a obra para o rei Salomão e a casa de Deus. Além das colunas, isso mesmo, os 2 globos, 2 capitéis que estavam no alto das 2 colunas. Então, 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romã para cada rede, que cobria os 2 globos dos capitéis,
que estava no alto das colunas, né? Então, tudo isso nós estamos vendo o detalhamento daquilo que era o templo e os seus utensílios. Fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Também fez todos os utensílios do lugar do santo lugar de Deus, o altar de ouro, as mesas, os quais estavam o pão da propiciação, os candeiros, as flores, as lâmpadas, né? Tudo muito bem detalhado. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro, os utensílios que ele mesmo pôs entre os tesouros da casa de Deus, que está relatado lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 11 e 1 Crônicas 18, 11. E aí congregou Salomão os anciões de Israel, todas as cabeças de tribos, príncipe das famílias israelitas, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo, né? Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei nessa ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas, e tomaram a arca e a levaram para cima, com a tenda da congregação, os utensílios sagrados, e o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reuniram a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas, boi, de tão numerosos não se podiam contar. Puseram o sacerdote, a arca da aliança do Senhor, no seu lugar, o santuário mais interior, que é o lugar santo dos santos, né? Debaixo das asas do querubim, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca com os varais. E quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, né? Então, normalmente, o sacerdote que estava escalado para aquele turno, ele passava pelo processo de purificação, de santificação, mas nesse dia todos, independente se era o seu turno ou não, passaram pelo processo de santificação. E quando todos os levitas e cantores, isso é, Asaf, Emã, Jebutum, os filhos e os irmãos deles, vestiram linho fino, estavam em pé, o oriente do altar com símbolos, alaúdes, harpas, com eles 120 sacerdotes que tocavam a trombeta, e quando em uníssono a um tempo tocaram a trombeta, cantaram para fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e renderem graças. E quando levantaram eles a voz, isso, com trombetas, símbolos e outros instrumentos, para louvarem ao Senhor, porque ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Igualmente modo aconteceu lá em Êxodo 40, 34, 35. E aí Salomão vai falar ao povo, o discurso de Salomão no capítulo 6 é bem extenso, são 42 versículos. Então Salomão declarou que habitaria em nuvem, que o Senhor disse que habitaria em nuvem espessa, né? E Salomão vai dizer isso ao povo. E aí ele fala: edifiquei uma casa para a tua morada, lugar de eterna habitação. Voltou então o rosto e o rei e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. E ele falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que estava dizendo, né? Então vemos esse relato em 2 Samuel,
capítulo 7, do 1 ao 13, e 1 Crônicas 17, de 1 a 12. Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa e ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o seu nome, e escolhi a Davi para ser chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa para o nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver no teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa. Porém, o teu filho, que descenderá de ti, ele edificará uma casa ao meu nome. Então, isso aqui, o Senhor cumpriu as palavras que tinha dito. E me levantei em lugar do meu pai Davi, e assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa do Senhor, o Deus de Israel. E nela pus a arca, que estão as tábuas da aliança, que o Senhor fez aos filhos de Israel. E aí Salomão vai orar ao Senhor, pois Salomão, diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e pusera no meio do pátio. E pôs-se em pé sobre ela, ajoelhando-se na presença de toda a congregação de Israel, estendendo as mãos aos céus. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus, na terra, como aqueles que guarda a aliança da misericórdia aos teus servos, que todo o coração anda diante de ti. Que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, e que lhe prometeste pessoalmente, fizeste, e disseste que pelo teu poder cumpriria, como se hoje vi. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que suceda ao trono de Israel, contanto que os teus filhos guardem o meu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Então, ter um trono significaria cumprimento de obediência. É isso mesmo. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra a palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas de fato, habitaria Deus com homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Ele já falou isso, não é? Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica, ó Senhor Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que se faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos, dia e noite, sobre esta casa, sobre este lugar ao qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvirdes a oração que o teu servo fizer neste lugar. Isso está declarado em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11, né? E aí ele pede: ouve a súplica do teu servo e do teu povo quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação do céu, e quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus e age e julga o teu servo. Quando o teu povo, por ter pecado contra ti, for ferido pelos inimigos e se converter e confessar o teu nome, orar e suplicar diante de ti nessa casa, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu povo e faze-o voltar à terra que deste aos teus pais. Então, ele vai colocando várias hipóteses, né, de ocorrências que poderia se ter, mas o resultado era que se o povo se arrependesse e clamasse ao Senhor, se voltasse, né, para o Senhor, confessando o seu nome, confessando os seus pecados, convertendo o seu coração, Deus o ouviria, né? Porque em todo tempo ele fala:
ouve tu do céu, perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar. E lhe dê chuva na sua terra, que lhe dá por herança este povo. Quando houver fome na terra, peste, quando houver o crestamento ou ferrugem, gafanhoto, larva, quando houver praga, doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada uma a sua própria chaga e a sua dor, estendendo a mão para esta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e lhe dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos do homem, né? Então ele vai falando aqui cada detalhe, né, de ocorrências que podem haver do povo pecar contra o Senhor. Inclusive ele fala também o estrangeiro que não for do seu povo, do povo de Israel, porém vier de uma terra remota e por amor ao teu grande nome, por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, se este orar, voltando-se para esta casa, ouve dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que esse estrangeiro pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu lhe edifiquei é chamada pelo teu nome, né? Que coisa maravilhosa. Pois bem, agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se faz neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor, entra para o teu repouso. Tu e a arca do teu poder, os teus sacerdotes, o Senhor Deus, se revista de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulse o teu ungido, e lembra-te da misericórdia que usaste para com Davi, o teu servo. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos ter os nossos olhos voltados para ti. E se pecarmos, queremos sim nos arrepender, e sabemos que quando confessamos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, Senhor, nos permita sempre ter um relacionamento contigo. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.